Este vídeo tem como objetivo mostrar como usar o Business Center para o pós-processamento de dados. Normalmente os pós-processamentos têm uma ocupação mínima de 10 minutos e depois 1 minuto por cada quilómetro gerado pelo vetor nesses pontos. O registro de cada época de 10 a 15 segundos, portanto, ou 10 a 15 segundos. Durante esse período em cada ponto deve-se também criar uma tabela e escrever manualmente o nome do ponto, a data, hora de início e de fim, o modelo da antena e receptor, a altura do bastão e o topógrafo responsável. Para além disso, é possível usar a rede brasileira de monitoramento contínuo de sistemas GNSS ou então usar os dados do Business Center, a função do Business Center da conexão manual automática para ir buscar diretamente esses dados ao servidor. Portanto, se eu clicar neste link, vai-me abrir uma página onde me indica onde tenho um mapa com as estações permanentes espalhadas pelo Brasil. Se clicar em cima de uma delas, vai-me dar o nome que nos indica depois que identifica a estação onde nós vamos coletar os dados ou que vamos usar para a nossa rede. Portanto, se eu for ao Business Center e criar um projeto, convém começar por definir qual o sistema de coordenadas que vamos usar. Portanto, neste caso, o TM22 Sul. Ok. Portanto, posso importar os dados. Portanto, os dados que eu vou importar são dados descarregados através do 985 e do 1855. Vou forçar aqui a estático, que eu sei que é um processamento estático, e vou importar os dados. Ele vai-me criar as linhas de vetor, portanto, que têm ocupações simultâneas. Mas antes disso, mostra-me uma tabela onde posso definir o nome dos pontos observados. 855A, 855B, 985A, 985B. Portanto, é aqui nesta tabela que nós depois vamos confirmar se os dados que nós estamos a ver coincidem com aquela tabela que nós preenchemos manualmente à mão. Portanto, tem aqui o período de início e fim, a duração e o código do ponto. Neste caso não tinha nenhum código. É bastante importante confirmar as antenas e as alturas. Como vem neste caso, temos aqui alturas erradas. Portanto, vamos colocar 2.085 para o centro de fase. Base de montagem da antena é 2.04, porque tem o Quick Release. 2.04. E temos também aqui os receptores que usamos e os respectivos números de série. Ok. E mostra-nos automaticamente aqui as linhas de vetor. Neste caso, como eu usei 4 antenas em simultâneo, eu tenho mais vetores do que seria normalmente usado em situações normais em obra. O que acontece é que se nós usarmos mais antenas em simultâneo, quando processamos os dados e analisamos os vetores, como temos várias possibilidades de fechamento de triângulos, o Business Center faz essa análise e nós podemos ter maior confiança nos vetores que estamos a processar. Agora, nós podemos ver, se formos ao Google Earth, podemos abrir diretamente os vetores e vê-los diretamente no Google Earth. Eu vou-vos mostrar esta situação em particular porque durante o processamento eu forcei uma situação de multipasso. Como veem aqui, nós temos aqui estas duas antenas, a 985 e a 1855, junto a um edifício e a árvores. E este aqui tem um melhor posicionamento. Quando nós formos processar os dados no Business Center, nós vamos verificar que há
saltos de ciclo e que evidenciam o caminho de interrupção do sinal exatamente por causa dessas árvores. Portanto, se formos agora aqui ao levantamento, podemos ver aqui no download, em situações em que os vetores observados tenham mais de 20 km, é aconselhável usar já as órbitas de precisão. Portanto, o que nós fazemos aqui é ir ao servidor do IGSS que tem as órbitas de precisão para serem tidas em consideração durante o cálculo. Quando faço automático, o Business Center vai analisar qual é o nosso período de observação e vai automaticamente ao servidor buscar as coordenadas. Neste caso em particular, vai-me dar uma mensagem de erro, porque o período de observação ainda não, as efemérides de precisão ainda não foram lançadas no servidor. Portanto, há um período, há cerca de 2 semanas para essas órbitas de precisão serem lançadas. Portanto, eu em vez de usar as órbitas finais, posso usar as órbitas rápidas, quando fizer automático novamente. Ele já detectou os arquivos e agora só tenho que selecionar o que quero importar. Tão simples como isto. Não há necessidade de fazer análise do período e das semanas e ver qual é o field. Se nós fizermos manual, ele abre-nos a página, mas nós temos que analisar aqui qual é a semana para depois irmos buscar as órbitas que temos disponíveis nesse período. O Business Center faz isto de forma automática. Portanto, neste momento eu tenho os meus vetores. Se nós analisarmos aqui este vetor e fizer editor de sessões, vou ver que, como veem aqui, temos os períodos para cada satélite. Portanto, temos primeiro os satélites de GPS e depois os R's, que são os GLONASS. E temos aqui os períodos de sessão e a forma como a qualidade da observação. Podemos ver que este aqui está de uma forma geral bom, mas se analisarmos este que estava junto às árvores e das casas, vamos ver que tem muito mais ruído. Portanto, estas interrupções de sinal mostram ou refletem o mau posicionamento ou a má escolha da base ou do rover durante a observação. Portanto, o que está a acontecer, por exemplo, no caso do satélite número 8, é que, como estava provavelmente por trás da árvore, houve várias situações em que ele perdeu o sinal. E isto faz com que a qualidade do sinal obtido vai influenciar negativamente o nosso vetor, ou o cálculo do nosso vetor. Portanto, nós podemos desligar este satélite na totalidade, este também e este também. E vou desligar este período, vou desligar este período, vou desligar este período. Portanto, o que isto faz é que este período de tempo não vai ser usado no cálculo do processamento deste vetor. Ok? Portanto, posso fazer a mesma coisa para estes vetores, ou então posso simplesmente processar os meus dados. Neste caso eu tenho 4 pontos, mas tenho 6 vetores. Estas colunas são os dados estatísticos da qualidade do vetor calculado. Se eu tiver dúvidas do que é que estas colunas querem dizer, posso pressionar F1 e abre uma janela do help correspondente a este menu que nos vai indicar o que quer dizer cada uma daquelas colunas, inclusivamente o RMS. Vou fechar. Neste momento tenho os meus vetores já processados. Portanto, tenho aqui o vetor 985P para 985A com 41 metros. A posição é corrigida, quer dizer que conseguiu calcular a posição, não está flutuante. A qualidade, a precisão horizontal dentro dos 95%.
o vertical dentro de 95%, RMS e o comprimento. Posso também vir aqui e definir parâmetros diferentes de aceitação do processamento, como outras configurações que podem ser analisadas, desligar satélites. Posso inclusive criar um novo estilo, para que não ter que estar a alterar isto constantemente. E para além disso, posso gerar um relatório, portanto seleciono esta linha, e ele vai-me gerar um relatório do vetor que selecionei. Este relatório é importante para analisar não só o valor, os períodos, aqui aparece um período de observação, a duração do processamento, neste caso está de segundo, portanto aqui teoricamente deveria aparecer ou de 15 a 10 ou 15 segundos, a precisão, o valor do PDOP, coordenadas, mas importante aqui também ver é a questão dos satélites que estão a ser usados, neste caso o G8 ainda está a ser usado, portanto o vetor que eu desliguei não era este. E também alguns valores estatísticos associados a cada satélite. Portanto, isto é o período de tempo das 10h50 até às 14h41, foi o período de observação. O satélite só foi seguido durante este período e nós aqui temos que o valor mínimo, temos a média, o desvio padrão, valor mínimo e máximo durante este período. E temos isto para todos os satélites que foram observados. O que pode acontecer é nós analisarmos o satélite, chegarmos à conclusão que quer desligar, por exemplo, este período, vamos ao editor de sessão e vamos desligar este período de forma a não ser contabilizado para o cálculo. Vou salvar e tenho os meus vetores fechados. O que é que eu posso fazer também? Eu posso vir aqui a um relatório, que é o relatório de fechamento de circuito GNSS. Por acaso este relatório não estiver aqui, posso vir às opções de relatório e adicioná-lo, que é porque ele está aqui para mostrar não, portanto coloco sim e o relatório vai-me surgir aqui. Portanto, este relatório é importante porque vai fazer a análise de fechamento de cada triângulo, portanto, cada um destes vetores, do ponto 855 para o 985A, depois daqui 985B, e vai analisar o erro de fecho desse triângulo. E vai-nos dar os resultados para cada um desses fechos. Portanto, esta é uma das situações que é vantajosa ter períodos de ocupação simultâneos, para além de fazer observações com mais de duas antenas, porque assim permite-me fechar os triângulos e analisar a qualidade final do fechamento do vetor. Outra coisa que é importante verificar é, quando nós vamos aqui à lista de pontos, temos coordenadas nestes pontos todos, mas estas coordenadas são autónomas. Portanto, para garantir que as coordenadas que nós estamos a ter estão realmente a ser calculadas através dos vetores, é apagar os pontos e reprocessar. Aqui aparece-me esta bolinha, quer dizer que há cálculos que ainda estão, têm que ser feitos. Eu clico nesta bolinha e ele automaticamente recalcula-me os pontos todos com base nos vetores que eu processei. Para garantir que ele realmente está a calcular a coordenada e está a usar uma das coordenadas, venho, clico com o botão lá direito, faço adicionar a coordenada, ele vai-me atribuir, vai-me calcular a coordenada e vai-me colocar neste campo. E eu posso fazer OK. Quando eu faço OK, ele vai-me ter uma coordenada global, que eu vou excluir, e tenho a coordenada inserida no escritório. Esta coordenada, agora, para garantir que realmente todas as coordenadas, todos os pontos estão a ser recalculados, eu vou alterar a coordenada aqui alterar a coordenada, como vê o ponto automaticamente deslocado, e depois, quando eu recalculo, ele recalcula todos os pontos. Se por acaso houvesse algum dos pontos que tivesse fixo, o vértice ele não ia mexer as coordenadas dos outros pontos todos. Portanto, a ideia será alterar a coordenada de um ponto e verificar se todos os outros pontos que estão associados a essa rede se movimentam com ele. Para além disso, nós podemos também fazer uma outra situação, que é, se clicar no F4, ele vai-me recalcular tudo novamente, que é deixar só um ponto com coordenadas,
e depois importar um fecheiro de coordenadas que eu já tenha, que eu considero pontos fixos, de confiança, e vou importá-los. Quando ele importa esses pontos, ele vai colocá-los outra vez novamente sobre. Como vê agora já tenho dois, um inserido, um grid e um inserido. Se eu alterar isto, se eu alterar a cota de um deles, por exemplo, agora vou alterar esta cota e faço recalcular, o que é que acontece? Automaticamente tenho aqui uma bandeirinha. Esta bandeirinha que está-me a dizer que eu tenho um erro. Isto acontece porque eu tenho mais que um ponto com coordenadas conhecidas e ele está-me a analisar e ver que os vetores que eu calculei não estão coincidentes com as coordenadas que eu tenho. Portanto, existe algum erro numa das coordenadas ou num dos vetores. Posso voltar a pôr aqui 6. Se fizer F4, como veem, as mensagens desaparecem. No final, quando eu tiver as coordenadas dos pontos todas calculadas, posso clicar com o botão do lado direito, fazer uma lista de pontos, ou fazer uma nova tabela. A tabela de pontos, eu posso selecionar os pontos, fazer copy, ir ao Excel e copiá-los direto, ou posso salvar para Excel, PDF ou Word diretamente esta tabela que tenho aqui feita. O passo seguinte seria fazer o ajustamento, mas esse ajustamento tem que se levar em consideração muitas outras situações que não vão ser abordadas neste vídeo. Obrigado.